E aí, gurizada, beleza? Eu sou o Dudu e hoje eu vim compartilhar com vocês todas as leituras que eu fiz no ano de 2026 até agora. Eu li em torno de 8 livros, dá mais ou menos um livro e meio por mês, que é uma quantidade bem razoável, eu acho, tendo em vista que eu trabalhava cerca de 12 horas por dia, mas ainda assim é um hábito que eu não consigo abandonar. Então, um livro e meio por mês, está numa quantidade razoável. O primeiro livro que eu li no ano foi A Cabeça do Santo, de Socorro Alcioli. É um livro muito gostoso de ler e comecei o ano com o pé direito, viu? É um livro muito bom. Trata um pouco sobre o realismo mágico, a gente acompanha a trajetória de Samuel, que vai em busca de suas origens na cidade natal de seu pai. Eu gostei bastante e estou bem curioso para conhecer o outro livro dela, que é Oração para Desaparecer. Para mim, é um pouco estranho até esse livro ter ficado famoso só agora, porque já é um livro que foi publicado lá em 2014 e ele é um livro muito bom. Então, é até difícil acreditar que demorou 10 anos aí para esse livro ficar popular, né? Tem muita gente lendo agora e eu fiquei curioso também e fiz essa leitura já no comecinho do ano, no Kindle. O segundo livro que eu li no ano de 2026, na verdade, é quase um conto, tem cerca de 30, 40 páginas, se chama O Nariz, do Nikolai Gogol. Esse que é um livro russo e ele até tem uma premissa bem interessante. Um homem acorda um dia sem o nariz e de repente encontra o nariz personificado e tomando o lugar dele nos afazeres cotidianos. Eu não sou, confesso para vocês que eu não sou muito de literatura russa. Já tentei ler algumas coisas do Dostoiévski, mas não curto muito não é muito minha praia. O terceiro livro que eu li esse ano é As Brumas de Avalon. Essa história aqui é uma história muito boa sobre feitiçaria e sobre a corte do rei Arthur, mas é uma história que também carrega um pouco de peso, porque se você vai ler esse livro e não conhece a história da autora, não conhece os crimes que a autora cometeu em vida, é um livro que ele é bom. Agora, se você conhece o que a Marion fez em vida e você vai ler esse livro, ele fica muito pesado. Você fica o tempo todo resgatando aqueles crimes. Então, é um livro que eu li e gostei, mas gostei porque eu fui pesquisar o nome da autora depois. E a história realmente é boa. A gente acompanha a história de Morgana, que é uma ali das feiticeiras de Avalon, e todo o trabalho que ela passa para tentar manter a crença de Avalon viva. Agora, já falando de coisa boa, já falando de favorito do ano, 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Esse livro aqui é incrível. É incrível. É um livro que tinha tudo para ser repetitivo, porque as pessoas que vão nascendo na família, elas têm o mesmo nome, elas passam quase que pelas mesmas coisas, cometem os mesmos erros, mas cada uma dessas pessoas tem uma história diferente, tem um jeito diferente de lidar com a solidão e com a vida. É um livro que fala sobre política, é um livro que fala sobre amor. Eu gosto bastante, gosto muito, 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 muito mesmo. Foi o melhor livro do ano que eu li até agora. E para mim, os Buendia são a representação fiel do latino-americano, que tem um sangue quente, que não tem medo de provocar uma revolução, que não tem medo de desbravar novos lugares para conhecer uma vida nova. Então, é um livro que é essencial, foi vencedor do Prêmio Nobel de Literatura e não deixe de ler 100 Anos de Solidão. Se tiver a oportunidade, leia 100 Anos de Solidão, que você não vai se arrepender. Depois, eu li outros dois livrinhos, dessa vez da Agatha Christie. Esse aqui já são livros um pouco mais recentes. O Mistério dos Sete Relógios e O Homem do Terno Marrom. São livros um pouco parecidos, certo? Nesses dois livros, uma moça que está um pouco entediada, ela acaba se deparando com um certo crime e elas resolvem se juntar à polícia para investigar. Mas nesse livro aqui, o núcleo de investigação é muito maior. O romance que tem nesse livro aqui também é um pouco mais bem desenvolvido. Então ele te prende mais, ele chama mais atenção e envolve o leitor de uma maneira muito mais carismática. Esse livro aqui já é um pouco mais desinteressante, porque o mistério dele gira muito em torno do clube secreto que tem aqui. Então os crimes acabam ficando um pouco mais de lado. E no final do livro também tem um casamento que
pra mim não faz sentido nenhum. É um romance que não é desenvolvido durante a história toda e depois no final há um casamento do nada, coisa que poderia não existir. Mas, enfim, não funcionou tanto pra mim. Já esse outro aqui é um livro muito bom da Agatha Christie, que se você quer fugir um pouco do óbvio, é bem legal a gente ler O Homem do Terno Marrom. Para finalizar, eu fiquei muito curioso depois de ver a série, de ler os livros da série, que é A Guerra dos Tronos, do George Martin. Ele é muito bom, é um livro, é uma fantasia condecoradíssima, no mesmo nível de Duna pra mim, mas eu não tenho vontade de ler as continuações, porque eu já vi toda a série e boa parte do que acontece nesse livro aqui acontece na série também. Então o livro acaba perdendo um pouco da emoção de você descobrir as coisas no livro. Eu já sei quem vai morrer, eu já sei as coisas que acontecem, então não tem necessidade de ler 500 páginas para já saber o que é. Claro que algumas coisas são diferentes. Eu gosto muito mais, por exemplo, do Lobo Branco de Jon Snow nesse livro aqui do que na série. Aqui ele tem muito mais essa vibe de fantasma mesmo, né? Ele não faz barulho, ele chega assim as pessoas perceberem, ele tem aqueles olhos vermelhos que penetram na alma das pessoas. Então, a, o jeito que o Lobo Branco do Jon Snow é retratado aqui na obra é muito mais legal do que na série, para mim. Outras coisas, o Joffrey também ele é um pouco diferente aqui nesse livro, então tem lá suas diferenças da série, mas eu não vejo muita razão, agora que eu já assisti toda a série, em ler os livros. Se eu tivesse lido os livros antes, com certeza eu leria toda a série de As Crônicas de Gelo e Fogo, do George Martin. E é claro que ele ainda não lançou o último livro, então também é um motivo a mais para mim não continuar lendo a série. Então, gurizada, esses foram todos os livros que eu li até agora no ano de 2026. E vocês já viram que eu leio bastante literatura policial, leio bastante fantasia, né? Gosto bastante de não ficção também. E se você também curte esses gêneros clássicos, se você também curte esse tipo de literatura e quer compartilhar com a gente esse tipo de literatura, comenta aqui embaixo para mim. Se já se inscreve no canal, o canal é um projeto recente, então se você quiser me ajudar e fazer parte, é muito legal. Muito obrigado pela companhia de vocês e até a próxima. Um abraço.